E vamos embora aqui falar um pouquinho. E eu também fiz um mapa mental para vocês, certo? Jéssica vai dar toda a coletânea da aula de hoje, todo o material através de um e-book muito massa. O mapa mental foi feito com muito carinho. O professor Kerle aqui deu uma aula maravilhosa sobre geopolítica, né? Professor Kraus, professor Galo, professor Leandro, professor Fernando, e por aí vai. E vamos embora aqui rapidinho, certo? Para a gente aqui falar um pouquinho sobre nossa aula de hoje, sobre crise hídrica, beleza? Então vem comigo, simbora, gente. Vem lá, vamos nessa. Gente, dá uma olhadinha aqui, por favor, na crise hídrica. E é até interessante, porque chega a ser contraditório falar sobre crise hídrica no Brasil, sabendo que o Brasil é o país que tem a maior disponibilidade de água potável do mundo. É o Brasil. Então, o Brasil é o país que tem maior disponibilidade de água doce dentre os países do planeta Terra. É tanto que o Brasil ele é chamado também de rei dos rios, porque o Brasil é riquíssimo também, principalmente em rios de planalto. Porém, desde o ano passado, vem sendo aí bastante divulgado que o Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. É tanto que tem alguns estudiosos que falam que é a pior crise hídrica, inclusive, da história do Brasil. É interessante lembrar que essa crise hídrica ela tem causas, ela provoca consequências. E é claro também que temos aí soluções. Até porque o contexto da prova do Enem é uma prova politicamente correta, que ela te coloca um problema, mas ela quer também o quê? Um tipo de solução. Você é um gestor nessa prova do Enem. É tanto que o Brasil é um país que ele depende muito da geração de energia hidrelétrica, justamente pela tradição, justamente pelo contexto do Brasil, de ser um país muito rico em rios. Porém, ultimamente aí nós temos algumas causas que vêm contribuindo para essa crise hídrica no Brasil. Como, por exemplo, queimadas, desmatamento, o fenômeno conhecido como laninha. Lembra que laninha é um fenômeno natural, certo? Que ocorre devido ao resfriamento anormal do Oceano Pacífico. E esse resfriamento anormal reverbera inclusive aqui no Brasil, com diminuição de chuvas, principalmente no centro-sul do Brasil. Então, ó, escassez de chuvas, laninha, desmatamento, queimadas, mudanças climáticas, falta de um bom gerenciamento, desperdício d'água. Então, tudo isso vem contribuindo para uma grande crise hídrica, a maior dos últimos 91 anos. É interessante lembrar, inclusive, dá uma olhadinha aqui, por favor, nessa imagem, que muita gente se pergunta o seguinte: caramba, então quer dizer que o Brasil, nos últimos meses aí, vem recebendo uma quantidade d'água, de chuvas, menor do que o normal? Isso vem assustando muito, porque muitos reservatórios vêm baixando, muitas cidades já começam a acionar o racionamento, muitas cidades aí praticamente hoje pedindo socorro. Só para a gente ter uma ideia, já são mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, e com essa crise hídrica a tendência é piorar ainda mais. A gente não pode esquecer que o desmatamento contribui para ampliar ainda mais essa crise hídrica. Até porque eu tenho aqui a floresta amazônica, que nunca foi o pulmão do mundo, nunca foi, mas a floresta amazônica ela é uma grande bomba d'água, grande bomba d'água. É tanto que a floresta amazônica, quando não chove todo dia, chove o dia todo. E essa grande umidade, essa grande massa de ar que se forma sobre a Amazônia e é estendida para outras regiões do Brasil, contribui para encher rios, encher lagos e inclusive também alimentar quem? Lençóis freáticos. A gente não pode esquecer que a Amazônia, gente, ela é muito importante na formação dos chamados rios voadores, que inclusive já foi questão da prova do Enem, os chamados rios voadores. Os rios voadores também são chamados de rios aéreos. E aqui dá uma olhadinha, por favor, em sua formação. Começa a formação no Oceano Atlântico, temperatura alta, eu tenho aqui evaporação. Formam aqui grande bolsão de umidade, que são empurrados para onde? Para o interior do Brasil. Chegando aqui na região amazônica, esse grande bolsão de umidade aqui, eu tenho trocas através da chamada evapotranspiração, tenho grandes trocas de umidade. Esse bolsão de umidade vem, bate num paredão,
um dobramento moderno, montanhas recentes, chamada de quê? Cordilheira dos Andes. E quando esse bolsão de umidade bate nesse paredão, vai para onde? Para a região centro-sul do Brasil, levando o quê? Levando chuva, levando pluviosidade. Mas a partir do momento que eu desmato a floresta amazônica intensamente, a partir do momento que existe maior intensidade de queimadas, a evapotranspiração ela tende a diminuir, a quantidade de vapor d'água diminui, a formação de nuvens diminui, a formação de umidade diminui e logo, claro, reduzindo a umidade diminui o quê? A quantidade de chuvas. Então a gente não pode esquecer que o desmatamento, as queimadas também, vem agravando essa grande crise hídrica aqui no Brasil. É tanto que aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, muito forte. Essa primeira imagem aqui eu mostro o Lago de Furnas. A barragem de Furnas localizada em Minas Gerais. A barragem de Furnas, essa imagem aqui é de 2017. Lembrando que a barragem de Furnas é chamado também o Lago de Minas, né? O Mar de Minas, até porque Minas Gerais não é banhada pelo mar. Então o Lago de Furnas, a barragem de Furnas, ela é apelidada de Mar de Minas. Vocês estão vendo aqui a imagem 2017 e agora estão vendo aqui a imagem 2021. Dá uma olhadinha, gente, realmente muito triste. Trechos aí da barragem de Furnas, localizada onde? Em Minas Gerais. A gente não pode esquecer que a crise hídrica, ela reduziu os reservatórios d'água. E isso impactou também a geração de energia hidráulica no Brasil. Lembrando que a maior parte da geração de energia do Brasil, ela utiliza principalmente energia através das águas. A chamada hidrelétrica. Mais de 61% do Brasil, a geração de energia elétrica vem de quem? Das hidrelétricas. E lembrando que essa quantidade de chuvas em quantidade reduzida, principalmente na região centro-sul do Brasil, a gente não pode esquecer que a região sudeste, ela é responsável por mais de 70% da geração hidráulica do Brasil. Então, menos chuvas, logo, o setor de geração de energia hidráulica é afetado. Para não ter um blackout, para não ter um apagão, o que é que o governo faz? Aciona as chamadas termoelétricas. E as termoelétricas, elas queimam o quê? Principalmente combustível fóssil, gerando poluição e um grande aumento o quê? Na conta de energia. Não é à toa que a gente estava aí, né, na chamada tarifa, na bandeira 2, né? Bandeira 2, uma bandeira vermelha de patamar 2, e recentemente o governo criou uma bandeira nova chamada bandeira de escassez hídrica. Bandeira de escassez hídrica. Logo, aumento no valor da conta de energia, eu voltei também por tabela, vai reverberar no setor industrial, logo produtos manufaturados mais caros, no setor de quê? No setor de serviços, inclusive também no setor agrícola. A gente não pode esquecer que o Brasil ele é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. O Brasil é uma referência na produção de agronegócio, sendo que com menor quantidade de chuvas, muitas safras foram quebradas. Se muitas safras foram quebradas, menor quantidade de quê? De alimentos, alimentos mais escassos, lei da oferta, lei da procura, os alimentos inflacionam. Aumenta de quê? Aumenta de preço. É tanto que só para a gente ter uma ideia, gente, o arroz, nos últimos 12 meses, cresceu mais de 40%. A cesta básica no Brasil não para de crescer. Então essa crise hídrica também, ela reflete principalmente na população de baixa renda, que vai passar agora a ter o quê? Alimento mais caro, vai diminuir a acessibilidade de alimentos e vem crescendo cada vez mais no Brasil a chamada insegurança alimentar. É tanto que hoje em nosso país, mais de 116 milhões de brasileiros, mais da metade da população brasileira hoje, vem sofrendo com insegurança alimentar e fome. Ao grau que o Brasil recentemente voltou, infelizmente, a fazer parte de quem? Parte do mapa da fome. Então veja que contradição, um país tão rico em alimentos, mas ainda hoje, segundo o Ministério da Justiça, segundo o Ministério da Saúde, por dia morre em média
15 brasileiros de carência alimentar, segundo o Ministério da Saúde. Então tá aí, gente, estamos vendo nitidamente que essa crise hídrica, ela reverbera em vários setores da economia. Estamos vivendo hoje no mundo a chamada crise do grande lockdown. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a gente vive aí a crise do grande confinamento. E essa crise hídrica, ela pode acentuar ainda mais a pobreza, ainda mais a desigualdade e acentuar ainda mais a fome dentro do Brasil. Então aqui, galerinha, concluo um pedacinho da minha aula. Falei muito rápido, certo? Eu espero que dê para entender o que foi falado aqui. E eu queria muito, em primeiro lugar, agradecer a vocês aí por estarem até essa hora junto com a gente, junto realmente misturado, dando todo apoio e todas as mensagens de carinho. Eu queria desejar a todos aqui, gente, um final de semana maravilhoso, um início de revisão muito top e que Deus abençoe vocês ricamente. É tanto que quando eu estava saindo de casa, eu estava lembrando de uma história bem simples. Eu estava lembrando de um pai que estava observando um filho arrastar, certo, um guarda-roupa. Então, o filho arrastando um guarda-roupa, sendo que o guarda-roupa era tão pesado que aquela criança ali, ela não conseguia nem ter muita força para empurrar aquele guarda-roupa. E aí o pai chegou para ela e disse assim: meu filho, vem cá. Você está colocando toda a sua força para empurrar esse guarda-roupa? E aí, de repente, o filho olhou para o pai e disse assim: papai, eu estou colocando toda a força para empurrar esse guarda-roupa. E o pai olhou para ele e disse assim: meu filho, tá errado. Você não está colocando toda a força para empurrar esse guarda-roupa, porque você ainda não pediu a minha ajuda. E se você pedir, eu acredito que vai ficar o quê? Muito mais fácil. Então, galerinha, eu queria dizer que nesse momento agora, é um momento de revisão, um momento de segundo tempo. E eu queria dizer a vocês que podem sim contar com nossa ajuda, podem contar com nosso apoio e, sobretudo, da ajuda de Papai do Céu. Então, faça a sua parte, continue jogando as sementes e lembra de uma coisa: baixar a cabeça só para orar. Ser melhor que ontem sempre e Deus honra as horinhas de estudo. Galerinha, muito obrigado. Se gostou, coloca aí, por favor, gostei. Se valeu a pena realmente, coloca aí, gostei.